Olá pessoal, Duda Galera aqui com vocês. Então pessoal, outubro acaba, novembro se apresenta e com o mês de novembro vem junto a expectativa da Black Friday, ou seria Black Fraud. A Black Fraud é aquele momento que as pessoas esperam o ano todo achando que vão gastar pouco e acabam gastando a metade do dobro. E antes de seguir com o vídeo, não custa nada dar um like aqui, pois realmente não custa nada. E claro, se inscreve já aqui no canal e aciona o sininho das notificações para não perder as novidades. Como de costume, vamos falar um pouco do cenário econômico e geopolítico do mundo. Os Estados Unidos injetaram 1 trilhão na economia com a moeda de platina. Mas afinal, que loucura é essa? A questão é que o Congresso americano gasta mais do que ele arrecada. E mesmo pegando empréstimos, nem sempre se consegue cobrir essa diferença, já que existem dívidas de empréstimos anteriores que precisam ser saldadas. E isso assim, pessoal, eu estou explicando de uma maneira bem simplificada para vocês entenderem. E eis então que o presidente autorizou a cunhagem de uma moeda de platina no valor de 1 trilhão de dólares. E automaticamente com isso, o governo passa a ter um boost de 1 trilhão de dólares para honrar as suas obrigações. Com esse 1 trilhão extra na conta, o governo americano não entra em default. E o que seria o default? É quando as dívidas não são honradas. E quando elas não são honradas, por consequência, essa falta de caixa, assim dizendo, obriga a paralisação de diversos serviços públicos, como operações militares, controle de tráfego aéreo, emissão de passaportes, entre outros serviços. Então, imaginem o caos. Tá, e qual é a moral de ser uma moeda de platina? Não é mais fácil simplesmente imprimir cédulas de dólares? Aí que está. Existe uma lei que limita a quantidade de papel moeda que pode ser impressa. Assim como essa mesma lei limita a cunhagem de moedas de ouro, de prata e de cobre, enfim, que pode estar em circulação, né? Só que não existe limitação com relação a moedas de platina, ou até mesmo com relação a que valor possa vir a ter esta moeda de platina. Então, literalmente, é uma brecha explorada na lei. E com esta linda moeda de platina no valor de 1 trilhão de dólares, o governo americano, né? Então pode pagar as suas contas sem ter que recorrer a outros empréstimos e também não entra em default. Só que isso praticamente significa imprimir dinheiro, ou seja, está se criando dinheiro do nada. E esse dinheiro entrando no mercado automaticamente gera inflação. Algo que já vem sendo uma realidade para os americanos e que, querendo ou não, abala o mundo todo. E eis que chegamos agora no Brasil, onde o nosso presidente, por questões populistas para garantir a sua reeleição no ano que vem, furou o teto de gastos, o que causou uma reação já esperada no mercado financeiro e também resultou no disparar do valor do dólar agora no final de outubro. Então, pensem comigo. O dólar perde valor, ou seja, as coisas ficam mais caras em dólar, e o real brasileiro perde valor para o dólar. Em outras palavras, nós brasileiros sofremos ao dobro com o aumento dos preços, pois existe o aumento em dólar e existe o enfraquecimento do real perante o dólar. Falando de criptomoedas, conforme falado na edição passada, realmente as criptos subiram ao longo do mês. Só que é engraçado que ninguém mais anda falando que a culpa dos preços das GPUs é dos mineradores, enfim. Mas de qualquer forma, com a instabilidade que se passa no mundo, as criptos acabam sendo o caminho de muitos investidores. Agora vamos falar de hardware. Os monitores baixaram um pouco mais de preço, mas cuidem na última semana de outubro para que não ocorra o tradicional aumento de final de mês que as lojas têm feito com os monitores. Mas esse é um item que, nesse ponto do campeonato, assim dizendo, para quem não comprou e pensa em comprar, talvez possa valer a pena esperar a Black Fraud. Os gabinetes, eu observei duas coisas. Os modelos mais sofisticados aumentaram de preço, possivelmente já esperando, enfim, promoções de Black Fraud. E também surgiram modelos gamer mais básicos, modelos que usam a fonte na parte superior do gabinete. Então, estamos falando de gabinetes na faixa dos R$200. Mas, sinceramente, realmente eu acho que vale juntar umas moedas a mais
e analisar a faixa dos gabinetes que estão na faixa dos R$300, ignorando esses de 200 que usam a fonte em cima. Já as fontes, depois das reduções, vêm se mantendo estáveis e talvez possa ser que tenhamos alguns modelos aparecendo na Black Fraud, justamente pela mudança de padrão que está por acontecer, conforme o vídeo que eu explico nesse card aqui, ó. Então assim, pessoal, dependendo dos seus planos, talvez não compense gastar com fonte cara e de alta potência nesse momento. Falando de memórias RAM, estas têm o potencial de alguma promoção interessante. E esse é um item que talvez compense comprar se você estiver precisando, pois os fabricantes já falam em uma diferença de 60% do preço das memórias DDR4 para as DDR5. Ou seja, as novas memórias serão bem mais caras, o que de certo modo vai desincentivar, se assim podemos dizer, a redução do preço das DDR4. E a verdade é o seguinte, com essa diferença tão grande, é até possível que as memórias DDR4 acabem subindo de preço. Falando de processadores, pelo lado da Intel, as lojas andaram subindo os preços e sumiram os i3 de 10ª geração por menos de R$600, assim como o i7 10700 que andava sendo vendido na faixa dos R$1.600. Os i5, por sua vez, foram os que mais se mantiveram com os valores estáveis. E isso, pessoal, tem um motivo. No dia 4 de novembro vai ser o lançamento da 12ª geração da Intel, que virá com preços salgados. Então, vamos dizer que o objetivo agora é fechar um pouco desse gap de valores para depois fazer aquela promo fake bem marota. Pelo lado da AMD, os preços estão estáveis em relação ao mês passado, com a diferença que baixaram um pouco o preço dos Ryzen 5 5600G e do Ryzen 7 5700G. Mas essa dupla, o melhor custo-benefício é o irmão maior, no caso o 5700G. O 5600G ainda não está valendo a pena. E quem está com valores interessantes para o atual contexto e que acaba sendo novamente o campeão do custo-benefício é o Ryzen 5 1600AF na faixa dos R$800. Quem sabe ele não volta para perto dos 600 na Black Fraud. De qualquer modo, as CPUs literalmente foram infladas, tiveram seus valores inflados ao longo do mês de outubro, possivelmente para aplicar aquela promo fake na Black Fraud. Nas placas-mães, pelo lado da AMD, os preços seguem estáveis, comparando com o que já vinha sendo praticado nos últimos meses. Mas no lado da Intel, as placas de entrada voltadas para a 11ª geração já entraram na faixa de valor das irmãs de 10ª geração. No caso, me refiro às placas que usam chipset H510, que estão custando o mesmo que as H410. Então, nesse caso, compensa ir na H510, pois ela comporta tanto processadores da 10ª geração, como processadores da 11ª geração. Nos SSDs e HDs, nós temos uma surpresa. Os HDs com capacidade acima de 2 TB baixaram de preço, pois até o momento esses valores desses modelos seguiam desproporcionais quando comparados aos modelos de 1 ou 2 TB. E com relação aos SSDs, já está sendo possível encontrar modelos de 512 GB NVMe abaixo dos R$400. Só que, claro, modelos NVMe, só que sem memória RAM incorporada. E agora, aquele momento que gera a maior curiosidade de muita gente. E as placas de vídeo? As GPUs, nós não tivemos mudanças significativas. Na verdade, até, com a entrada da RX 6600 no mercado, ela acabou empurrando para cima o preço das RTX 3060 e principalmente das 6600 XT. As placas baratas, que vêm ocupando a faixa até os R$3.000, estas não baixam de preço. Mas, repito a sugestão, que eu já falei acho que no mês passado, para quem pode arcar em mais de R$5.000, gastar mais de R$5.000 em uma GPU, fique de olho na 3060 Ti. Com esses valores altos, querendo ou não, ela é a que está com o melhor custo-benefício. E, sinceramente, eu não espero milagre nas GPUs nessa Black Fraud. Se tiver, vai ser uma peça ao melhor estilo promo fake. E assim, não, você não vai comprar 3080 por R$5.500. Nesse período que antecede a Black Fraud, eu acho que compensa segurar um pouco o ímpeto de gastar. Mas sinceramente não espere que você vai montar o seu PC inteiro de barbada,
pois você não vai conseguir pegar as promoções de todas as lojas, enfim, em todos os componentes, pegando em diferentes lojas, porque o valor do frete com certeza vai inviabilizar isso. Mas pode ser a oportunidade para pegar alguns itens, conforme eu citei anteriormente. Então assim, pessoal, lembrem-se que estamos em um momento de mudança de tecnologia. Então, eu realmente não aconselho a colocar seu dinheiro em um equipamento top da geração atual. De qualquer modo, não dá para colocar toda a esperança na Black Fraud, até por estarmos em um cenário econômico desfavorável. Entretanto, fazendo uma boa pesquisa, talvez seja a oportunidade de economizar alguns trocados. Mas e aí, o que vocês acham? Estão na expectativa da Black Fraud? Contem aqui nos comentários. O que vocês vão comprar? Digam aí. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!